Eu demorei pra assistir, mas finalmente eu assisti o último episódio dessa temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. E esse episódio, ele é interessante ali, já começa ali com o Dunk, ele tá depressivo por conta do Baylor e tudo mais. A gente vê ali o quanto que o Baylor era um personagem assim, que todo mundo amava ele ali nos Sete Reinos, todo mundo falava que ele, nossa, que ele poderia ser um rei muito bom e tal, e a gente vê que ele era um cara honrado, entendeu? Então ele poderia ter sido realmente um rei respeitado, um rei que podia fazer coisas boas. Mas com certeza, se o Baylor fosse o rei, muita coisa que vai acontecer mais pra frente nesse universo de Game of Thrones, com certeza não teria acontecido, entendeu? Muita coisa. Nossa, o rumo da história teria sido totalmente diferente, tá ligado? Enfim, a gente vê ali que o Lionel, ele se apegou ao Dunk mesmo, tá ligado? Esse ator, interpretando o Lionel, tá muito bravo, cara, tá ligado? A atuação desse cara é absurda, o cara incorporou o Lionel. E o Lionel quer que o Dunk venha com eles, que vai tratar ele como irmão. Então, poxa, tipo assim, o Dunk não era nada, conseguiu chegar num ponto, assim, muito louco, entendeu? Então, tipo, tem uma galera que respeita ele. O Lionel, aí tem aquele moleque lá também, o Raymond, ele é um cara assim que, entendeu? Então ele conseguiu umas amizades. E depois de tudo que aconteceu, o Maker ainda chegou a oferecer o treinamento pro Dunk, né? E ainda chegou a oferecer o Egg como escudeiro dele. Mesmo depois de tudo que aconteceu. Mesmo a gente percebendo que o Maker tem essa raiva, tem uma certa raiva do Dunk por conta de tudo que aconteceu. E aí aquele diálogo dele falando sobre... Ai, tipo, ele bateu com a massa na cabeça do Baylor, tá ligado? Então é triste, é pesado, entendeu? Porque, né, tecnicamente o Baylor morreu por conta do próprio irmão. Enfim, tipo assim, é tudo muito bizarro, cara. Porque quando você para pra pensar na tragédia, de todo o que o Baylor representava, o que ele poderia ter mudado em Westeros, é muito louco. Tá ligado? E quando você para pra pensar no porquê tudo isso aconteceu, parece, sabe, uma bobagem. O Aeron é um merda mesmo. Enfim, e esse episódio, ele tem aqueles momentos mais tranquilos, tem aquela questão ali do Raymond, aquela mulher lá, tá ligado? Ah, mano, enfim. E o episódio, ele segue de uma maneira bem rápida ali, as coisas vão acontecer de uma maneira legal, entendeu? O episódio tem meia hora, cara, por que esse episódio tem meia hora? Quer dizer, eu sei porquê, mas, poxa, eu queria que os episódios fossem maiores. Eu queria mesmo, entendeu? E aí o episódio acaba ali com o Egg querendo, falando, né, que o pai dele tinha permitido que ele fosse com ele, né? Porque o Egg, o Mika queria que o Egg ficasse num lugar, assim, muito bacana e tal, sendo treinado ali com o Dunk e tal. Só que o Dunk falou, não, eu quero que ele venha comigo e seja criado, tipo, como eu fui criado, entendeu? Tipo, andando na rua, sendo cavaleiro andante, comendo carne salgada e dura, que o irmão do Aeron chega a falar que o irmão dele, né, já foi uma pessoa legal, uma pessoa feliz, e aí o Dunk não quer que o Egg se torne um Aeron. Aí também tem aquela cena em que o Egg chega lá no quarto com a faca e tal, e o pai dele chega, entendeu? Então, pesado mesmo. E é isso, cara. Basicamente é isso que acontece no episódio, e é um episódio muito lindo, tem aquelas cenas ali com o Arlan aparecendo, né, e o episódio confirma uma coisa que deixa mais aberto no livro sobre se sobre se o Dunk foi realmente ungido ou não, aqui dá uma resposta quando o livro fica mais aberto. Acho que não era necessariamente. Acho que não era muito necessário dizer, tá ligado? Eu acho que era legal deixar em aberto. Aquela cena lá do Raymond, que o Lionel fala pra ele dizer as palavras pra ungir ele cavaleiro e ele. Não, tipo, parece que ele não sabe as palavras, e aí o Lionel acaba sendo a pessoa que faz isso. E meio que já dava a entender isso. É uma cena que é bem bonita, entendeu? Visualmente, a direção, toda a construção dela. Então acho que não precisava necessariamente desse diálogo em si, sacou? Mas é bem legal o final, quando mostra o Arlan, tipo, se desviando do caminho, tá ligado? É como se naquele momento desse a entender, tipo assim, agora você vai seguir seu caminho pelos seus próprios passos. Agora você é um homem, Dunk, tá ligado? Então é uma cena assim muito da hora, tá ligado? E é isso, essa é a minha opinião sobre o episódio 6 de O Cavaleiro dos Sete Reinos.